Imagine se hoje a Apple ou a Amazon decidissem que não querem apenas o seu dinheiro, mas também o seu território. Imagine uma empresa com o poder de imprimir sua própria moeda, governar milhões de pessoas e comandar um exército 2 vezes maior que o do seu próprio país. Isso não é ficção científica. Isso foi o mundo real sob o domínio da Companhia das Índias Orientais. No século XVIII, o chá não era apenas uma bebida. Era o petróleo da era moderna, uma commodity tão valiosa que motivou conspirações, guerras e o nascimento de nações. E no centro desse mercado havia uma única entidade privada que detinha o monopólio absoluto. Eles não buscavam apenas lucro, eles buscavam a soberania total sobre os mares. Eles subornaram parlamentos, viciaram impérios inteiros em ópio e foram o estopim da revolução que criou os Estados Unidos. A Companhia das Índias Orientais provou que, quando o capital se torna maior que o Estado, as leis deixam de existir. Resta apenas o monopólio. Hoje vamos dissecar a engenharia da empresa mais poderosa que já caminhou sobre a Terra e como a Guerra do Chá redesenhou o mapa da economia global. No ano de 1600, navegar até as Índias era um suicídio financeiro. Metade dos navios não voltavam. Para resolver isso, a Companhia das Índias Orientais aperfeiçoou uma invenção que mudaria o capitalismo para sempre: a sociedade anônima. Eles dividiram o risco entre centenas de investidores. Se um navio afundasse, ninguém quebrava. Se voltasse carregado, todos ficavam ricos. Eles haviam inventado a máquina de escala definitiva. Com o capital infinito dos investidores de Londres, a empresa comprou algo que nenhuma outra corporação jamais ousou: um exército. No seu auge, a companhia comandava 260 mil soldados. Isso era o dobro do exército regular do Reino Unido. Eles não pediam permissão para negociar. Eles impunham termos. Se um governante local recusasse o monopólio, a empresa simplesmente declarava guerra e instalava um novo rei. Mas a arma mais poderosa da companhia não era a pólvora, era o suborno. Eles mantinham o monopólio comprando o parlamento britânico. Cerca de 1/4 dos membros do governo tinham ações da empresa. O Estado e a corporação tornaram-se um só monstro. Na Índia, eles usaram a tática de dividir para conquistar, subornando príncipes para lutarem entre si, enquanto a companhia tomava o controle das alfândegas e dos impostos. Em 1773, a maior empresa do mundo estava à beira da falência. Ironicamente, a companhia tinha milhões de libras de chá apodrecendo em seus armazéns em Londres, mas não conseguia vender. O governo britânico, cujos membros eram sócios da empresa, decidiu salvá-la com o ato do chá. Eles deram à companhia o direito de vender diretamente nas colônias americanas, destruindo os comerciantes locais. O que os livros de história chamam de Boston Tea Party não foi apenas uma revolta contra impostos, foi uma revolta contra um monopólio corporativo. Os colonos americanos não aceitavam ser forçados a comprar de uma única empresa protegida pelo Estado. Quando 342 caixas de chá foram lançadas ao mar, não foram apenas folhas que afundaram, foi a autoridade da companhia que começou a naufragar. Mas o lado mais sombrio desse monopólio estava no Oriente. A China só aceitava prata em troca de chá, o que estava drenando os cofres da companhia. A solução? Uma engenharia química perversa. A empresa começou a inundar a China com ópio produzido ilegalmente na Índia. Eles viciaram uma nação inteira para equilibrar as contas. O lucro do chá estava agora literalmente manchado de sangue. O poder absoluto trouxe a negligência absoluta. Na Índia, a companhia priorizou o cultivo de ópio e chá, em vez de alimentos básicos. O resultado foi a Grande Fome de Bengala, que dizimou 10 milhões de pessoas, enquanto os lucros em Londres batiam recordes. A maior empresa do mundo havia se tornado um câncer geopolítico. O lucro não era mais apenas capital,
era o peso de um império moribundo. Em 1857, o exército privado da empresa se voltou contra ela. A revolta dos cipaios foi o golpe de misericórdia. O governo britânico percebeu que não podia mais deixar um subcontinente nas mãos de uma diretoria privada. A Companhia das Índias Orientais foi estatizada e, décadas depois, dissolvida. Ela foi a primeira prova histórica de que uma corporação pode ficar grande demais para cair, mas também grande demais para existir. A Companhia das Índias Orientais mostrou como o capital pode ser usado para escravizar e destruir. Mas, séculos depois, o mundo aprenderia uma lição diferente. Como usar o capital para reconstruir o que foi devastado pela guerra. No próximo episódio, vamos dissecar o Plano Marshall, a maior estratégia de negócios da história que salvou a Europa e selou o destino do século XX.